Alô, você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico, e estamos aí nesta bateria de assuntos preparados pelo LAC exclusivamente para você que está concorrendo às carreiras bancárias, galera. Então hoje, nossa aula 18, nós já entramos no módulo da matemática financeira, né? E na aula de hoje nós iremos falar sobre amortização. Muito embora os assuntos anteriores também são importantes. Por isso peço, se você por acaso perdeu alguma das nossas aulas, dê uma pausa no vídeo, assista às aulas anteriores e depois você dá sequência ao estudo. Vem comigo, galera, vamos falar aí sobre sistemas de amortização. Que parada é essa, né, professor? Então, na aula de hoje, nós vamos dar aí os conceitos básicos do que é um sistema de amortização, as palavras-chave. Vamos falar sobre o sistema de amortização americano e, como de praxe, sempre resolver alguns exercícios que já foram cobrados em concursos anteriores. Beleza? Então, vamos lá. Começando aí a parte conceitual, nós precisamos entender qual é o letramento matemático presente nos exercícios. E esse letramento, ele considera o quê? A parte conceitual, o que é isso, o que é aquilo. Então você precisa identificar, saber identificar isso e, claro, ter o seu conceito bem caracterizado. Então vamos começar com a palavra amortização. O que é amortizar? Pagar. Amortizar quer dizer pagar. Então nós dizemos que isso é uma forma de nós pagarmos um empréstimo, um financiamento, coisa desse tipo. Então, comumente você vai ver dos exercícios isso aí. Uma dívida vai ser amortizada. Quer dizer, uma dívida vai ser paga, ok? Beleza. A amortização é uma forma de nós pagarmos um determinado empréstimo ou financiamento. Uma outra palavra que comumente aparece também é a palavra credor. Credor ou mutuante, tá? Então, quem é o credor? É aquela pessoa que cede o empréstimo, que concede o empréstimo, tá? Geralmente uma instituição bancária, uma outra empresa de financiamento, tal. Então, é quem concede, é o mutuante. Devedor ou mutuário. Então, o devedor é quem recebe o empréstimo, né? Então, aquela pessoa que recebe, que faz uso daquele benefício, daquele financiamento ou daquele empréstimo, é chamado de devedor ou mutuário, ok? Bom, próximo, taxas de juros. Bom, a gente já deu o conceito do que é uma taxa de juros. Mas no nosso caso agora específico do nosso estudo, a referência de taxa de juros vai ser exatamente aquela taxa que foi acordada durante o empréstimo ou o financiamento. Porque você vai chegar lá numa agência bancária, você vai chegar numa empresa de financiamento para financiar algo, e lá vai ser negociado uma taxa. Olha, nós vamos cobrar taxa de tantos por cento, que pode ser ao mês, ao ano, ao semestre, ao bimestre, ao trimestre, enfim. Os períodos de capitalização, como nós já estudamos anteriormente, podem ser os mais variados, ok? Mas a taxa é aquele valor acordado, tá? E um detalhe da taxa é sempre sobre o saldo devedor, tá? Prazo de carência, gente. Isso aqui é uma outra terminologia que pode aparecer também. O que é o prazo de carência? Ele é exatamente um período entre a concessão do empréstimo e o efetivo pagamento das parcelas. Então, esse período que fica entre a data que você recebeu aquele financiamento ou aquele empréstimo, tá? E até a data que você efetuar o primeiro pagamento, esse período é chamado de período de carência, né? É um período que você não irá pagar o principal.
Pode ser que, dependendo do período de carência, você pague somente juros nesse período, mas não o valor principal. Ou pode ser também que esses juros sejam incorporados ao principal para serem pagos depois de um período, ok? Geralmente, na carência, ou se paga só os juros ou não se paga nada nesse período. Prazo de amortização. O que é isso, professor? É o tempo pelo qual as prestações serão pagas. Então, você foi lá numa agência bancária, pegou um empréstimo, fez um financiamento, e isso para ser amortizado, ou seja, ser pago em 10 anos, 12 anos. Então, você tem um período anual. Poderia ser 120 meses, professor? Poderia, 10 anos, cada ano 12 meses, então 10 anos, 120 meses. Enfim, esse prazo de amortização é o período pelo qual você vai estar pagando esse financiamento ou empréstimo, tá? Parcelas de amortização. É o valor que vai ser descontado do saldo devedor, tá? Então, ele corresponde às parcelas de devolução do principal. Então, vamos supor, você fez lá um empréstimo de 10 mil reais. Você está pagando esse valor mensal, começa a pagar 30 dias depois. Aí você está pagando 500 reais por mês. Tudo bem. Só que esses 500 não deduz do capital principal, que é o 10 mil. Desses 500, tem uma parte que é juros e a outra parte que é efetivamente a amortização. Então, desses 500 reais, por exemplo, 400 reais é juros e 100 é a amortização. Então, o seu saldo devedor de 10 mil desconta só 100, você passa a dever 9 mil. 400 reais a mais que você pagou ali foi referente a juros. E aí, com o passar do tempo, esses juros que você paga vai diminuindo e o valor da amortização vai aumentando, até chegar num ponto que ela vai zerar e você não vai dever mais nada para o banco, tá? Então, é assim que funciona a amortização aí, essas parcelas de amortização. Prestação. Prestação é a soma da amortização acrescida dos juros. Como eu disse para vocês, nesse exemplo que eu dei de 500 reais para um empréstimo de 10 mil, então dos 500 reais tem uma parte que é referente a juros e tem outra parte que é referente à amortização efetivamente. Então, no exemplo, eu disse 400 é juros e 100 é a amortização. Beleza. Essa soma do 100, que é o valor que vai ser amortizado, mais os juros daquele período, dá o que nós chamamos de prestação. No mês seguinte, você vai pagar 500 reais novamente. Só que agora, o juro já não é mais 400. Por quê? Porque a dívida já não é mais 10 mil. Como você já amortizou 100, a dívida é 9.900. Então, o juro é sobre 9.900. Então, o valor que vai ser amortizado já passa a ser um pouquinho maior que 100. E assim, gradativamente, vai aumentando o valor da amortização. Beleza? Então, a parcela, tá? É a referência que nós fazemos à soma do capital que está sendo amortizado mais os juros calculados naquele período. Beleza, professor, entendido? Planilha, gente, é um quadro onde nós fazemos o demonstrativo desses empréstimos, destacando o que é amortização, o que é juros e qual é o saldo devedor. Tá? Então, tem-se uma planilha. Período de carência, né? Aquilo que a gente já falou. É o período em que o tomador, né, do financiamento paga juros ou capitaliza juros. Então, nesse período de carência, ou você paga alguma coisa, e essa alguma coisa seria os juros, não é o capital principal, portanto, não há amortização da dívida, você paga só os juros, ou esses juros que você deveria pagar nesse período são capitalizados. O que quer dizer isso? Eles são incluídos no capital principal.
Então, no exemplo que eu dei de 10 mil, se você tem aí uma carência de 3 meses, os juros referentes a esses 3 meses, eles são incorporados ao capital inicial, ao valor do empréstimo. Então, vamos supor que renderia aí em torno de R$ 200 de juros todo mês, tá? R$ 200, 3 meses, R$ 600. Então, a sua dívida passa a ser R$ 10.600, que é 10 mil do capital, mais os 600 de juros que esse dinheiro renderia nesse período de carência. Aí, a partir dali, são feitos novos cálculos para amortizar sua dívida. Beleza? Então, nesse período de carência, você pode pagar juros ou esses juros podem ser incorporados ao capital. Tá? Ou seja, destaque, não há amortização da dívida, tá? E o principal permanece constante ou será acrescido dos juros, como nós dissemos. Beleza? Bom, gente, existem vários sistemas de amortização. Nós temos aí o sistema americano, o saque, o price, o misto. Enfim, são vários. Nós vamos estudar alguns, aqueles que aparecem com maior frequência aí nos concursos públicos, beleza? Então vamos falar inicialmente do sistema de amortização chamado de sistema americano. Galera, cada sistema de amortização tem uma característica. Então é muito importante agora você estar antenado qual é a característica do sistema de amortização americano. Então o sistema de amortização americano tem a seguinte característica, tá? Ele é caracterizado por apresentar pagamento periódico de juros e o ressarcimento do principal apenas no final da operação. Não entendi, professor, fiquei bugado. Vou repetir. Então, você foi lá, concebeu um empréstimo de R$ 10.000. Esse empréstimo tem que ser pago em 6 meses, tá? No primeiro mês, quanto que você vai pagar? Só os juros referente a 10 mil. Os juros contratados, aquela taxa contratada. Se foi contratado, por exemplo, 2% de juros ao mês, 2% de 10.200. Então, você vai pagar R$ 200 no primeiro mês. No segundo mês, você paga R$ 200, que é 2%. No terceiro, 200. No quarto, 200. No quinto, 200. E no sexto, que é o último mês, tá? Aí você vai pagar os R$ 200, que é os juros, mais o principal, que é o 10 mil. Então, você iria pagar R$ 10.200. Tranquilo? Então, é isso que é o sistema americano. Durante um determinado período, você paga somente os juros. Minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas por interromper os seus estudos, mas essa playlist especial que a LAC Concursos fez especificamente para o concurso da Banrisul 2022. Nessa playlist nós vamos colocar 200 videoaulas do nosso curso. Só que o nosso curso tem mais de 200 aulas, isso garanto para você. Gente, essas aulas são demonstrativas, é para você ter conhecimento da qualidade e a seriedade que nós trabalhamos aqui a questão de concurso público. Você quer assistir o restante dessa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completaço? Cara, ponta a ponta do edital, papo reto para vocês, um investimento apenas 10 parcelinhas de R$ 200, é isso mesmo. 10 parcelinhas de R$ 200, você vai assistir na nossa plataforma, você vai ter direito, olha só, o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É o estudo em regime de metas. Ali nós iremos organizar toda a sua vida no site, a gente vai fazer um painel de controle tipo amarelo, vermelho, verde porque você cumpriu a meta, vermelho porque você está devendo e amarelo porque cumpriu parcialmente a meta, que são atributos importantes na caminhada aí de quem quer ser aprovado, beleza, galera? Então, vem, não fique bravo comigo aí, porque interrompi essa aula sua, mas é uma aula demonstrativa do site lá Concursos, tá certo? Clique aqui embaixo, fale com nossos atendentes ou faça diretamente a sua matrícula, você não vai se arrepender. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.